Olá, povo querido de Pirassununga, povo amigo de todo o Brasil. Aonde esse vídeo estiver chegando, tenho certeza que as bênçãos de Deus chegará junto com ele para te abençoar, por meio da fé. A palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É o único meio que produz fé em nosso coração. Amigo ouvinte, é lucro para a nossa vida ouvir a palavra de Deus. É ela quem vai produzir no nosso coração a certeza e a convicção das coisas que nós não podemos ver, mas temos uma certeza que receberemos. Isto é a fé. Quero compartilhar uma palavra que ela está no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. Queria compartilhar com você. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai te ajudar, como ela já me ajudou muitas vezes, está me ajudando e ainda muitas outras vezes ela vai me ajudar. A palavra diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe impõe as mãos, para que sare e a viva. E foi ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Dá uma paradinha aqui. Até esse momento aqui, o Senhor Jesus, ele deu toda a atenção àquele sofrimento que Jairo ele estava enfrentando. Mas o caso da filha de Jairo era uma situação grave. Talvez seja a mesma que você esteja enfrentando nesse momento e ouvindo esta palavra. Não é em vão que você está conectado por meio de um celular, por meio de um computador, ou por qualquer outro meio que este vídeo possa estar chegando até você. Há um objetivo, há um propósito de Deus. A fé vem por ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Veja que Jairo ele chega até o Senhor Jesus na esperança de achar uma solução para o sofrimento daquela filha. Porque, meu irmão, qualquer pai de família que estiver passando por uma situação dessa, tendo um filho ou uma filha à beira da morte, o desespero toma conta daquele ambiente, porque ele procura todos os meios para poder socorrer. E ele, na situação que ele chega ali diante de Jesus, ele prostrou aos pés do Senhor, mostrando até mesmo aquele desespero e uma confiança. Mas à toa não, ele ouviu falar. Com certeza ele não faria isso se ele nunca tivesse ouvido falar do Senhor Jesus, mas ali o Senhor fazia maravilhas e as pessoas, elas comentavam. Então naquele momento o que mais Jairo queria era toda a atenção do Senhor voltada para ele. Só que é isso que eu quero que você preste atenção, porque as coisas de Deus, elas não são como nós esperamos que seja, mas sim como o Senhor quer, porque há um propósito no meio, da maneira que Ele quer que as coisas aconteçam em nossa vida. Muitas das vezes Ele nos leva até mesmo a uma maneira das coisas acontecerem que muitas das vezes até nos contraria. Porque se você observar aqui, Jairo ele chega desesperado. Ele chega e prostra aos pés do Senhor Jesus e diz: a minha filha está à beira da morte. Peço-te para que vá lá e a sare, para que ela possa viver. Olha a situação que estava Jairo. Mas é isso que eu quero que você preste atenção. Porque aqui no versículo 25, tenta se colocar no lugar de Jairo e passar a viver mais ou menos esse desespero. Só para você entender como que você se comportaria diante do que acontecesse daqui para frente. Aqui a Bíblia diz assim: então certa mulher
que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue. E eis que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes vindo a pior. A Bíblia diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por trás da multidão e tocou-lhe nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Meu irmão, nesse momento aqui que essa mulher chega e ela interrompe aquele socorro que Jesus estaria prestando a Jairo. Imagina você no lugar de Jairo, se você já não ia, poxa, peraí, Jesus, eu cheguei primeiro. Mas o que o Senhor Jesus, ele queria que Jairo visse, era o que aconteceu com essa mulher. Porque seria necessário ele presenciar o que aconteceria naquele momento ali com aquela mulher, e quais as razões do que motivou o milagre acontecer na vida dessa mulher. Jairo precisava carregar essa bagagem com ele. Porque Jesus, quando Jairo fala isso, ele interrompe o atendimento a Jairo e dá atenção para a mulher. Como que nós nos comportaríamos diante de uma situação assim? Imagina você chega na igreja: pastor, estou passando um problema, e chega uma outra pessoa, ele para de atender você, deixa você de lado e começa a atender aquela pessoa. Ah, meu irmão, tem pessoas que já iam ficar furiosas. Tem pessoas que falam: o que esse pastor está pensando? Ele virou a cara para mim e foi atender outra pessoa. Fala se não é isso que a pessoa diria. Nós temos que tomar aprendizado muitas das vezes em tantas coisas, meu irmão. E a palavra de Deus, ela continua dizendo assim, ó. A Bíblia diz que ela, presta atenção, ouvindo falar de Jesus. Aqui a Bíblia está relatando a maneira que ela foi até Jesus. Mas o que isso tem a ver com Jairo? Daqui a pouco ela vai contar essa história. E Jairo vai entender que para que a situação da filha dele tivesse um quadro revertido ao contrário, se ela estava à beira da morte, o quadro revertido seria ela reviver, sarar e reviver, exatamente aquilo que ela pediu, que ele pediu. Mas Jesus observou a situação de Jairo, ele estava desesperado, e o desespero não faz milagre acontecer. O que faz o milagre acontecer é a fé em Deus. O Senhor Jesus diz: tendes fé em Deus. Meu irmão, Jairo estava ali, naquele momento ele estava parado, a única coisa que lhe restava era ele abandonar aquela situação, ir embora ou ficar ali presenciando o que estava acontecendo. E Jesus ali, ela toca, né? A Bíblia diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por trás da multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar-lhe nas suas vestes, sararei. E logo secou-lhe o seu sangue, e sentiu o seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dize: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isto fizera. Olha agora, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, então aqui já mostra que Jairo não saiu dali. Você vai ver o que eu vou ler agora. Jairo estava presenciando um testemunho vivo. A filha de Jairo tinha 12 anos e ela estava à beira da morte. Aquela mulher, ela sofria de uma enfermidade há 12 anos e acabava de ser curada daquele mal. O tempo de vida que a filha de Jairo tinha era o tempo de vida que aquela mulher tinha de sofrimento. Veja se Jairo não era para presenciar isso, se isso não era para fazer Jairo pensar.
Porque a Bíblia continua dizendo aqui, se você observar, ele continua dizendo aqui, deixa eu só ver aqui onde eu parei aqui. Ele diz assim, olha só, estando ele ainda falando com quem? Com aquela mulher hemorrágica, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então, observe, quando Jesus parou ali, para dar atenção para aquela mulher, Jairo, ele iria ouvir ali um testemunho de fé, uma maneira que produziu fé no coração daquela mulher, que há 12 anos sofria, e ela teve um resultado ali diante do Senhor Jesus. Porque a hora que a Bíblia dizia, ela contou-lhe toda a verdade, Jairo estava presente. O que ela contou? Como ela o conheceu, porque a Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, disse-lhe em si. A Bíblia diz, como imaginou a sua alma, assim é. Então ela disse em si, sabe quando você fala em si, que às vezes você está andando na rua e fala até sozinho? Sabe quando isso acontece? Aquela mulher disse, poxa, imagina ela na casa dela, no lugar que ela morava, e as pessoas passavam ali e comentavam, rapaz, o cego, aquele homem que era cego desde nascença, Jesus curou ele. E aquela mulher, ela ouvia. Passava ali outras pessoas, falavam, rapaz, você ficou sabendo daqueles 10 leprosos? O Senhor Jesus curou eles. E aquela mulher, mas meu Deus, esse Jesus, se eu tivesse uma oportunidade de conhecer, mas por que ela passou a crer? Porque ouviu. A própria Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus, disse em si, se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, sararei. Olha só, como imaginou a sua alma, assim é Provérbios 7:23. O que a palavra de Deus, ela diz? Meu irmão, que a fé vem por ouvir. Então aquela mulher, ela relatou ao Senhor Jesus como que ela ouviu falar dele, o que aconteceu quando ela ouviu falar dele, quais foram as atitudes que ela tomou ao ouvir falar dele, e Jairo estava ouvindo tudo. Porque a Bíblia diz que ele ainda falava com ela, quando as pessoas chegaram e falavam, Jairo, a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Que reação que a pessoa teria hoje, nos dias de hoje? Jesus, se você tivesse me dado atenção, se o Senhor tivesse me dado atenção, minha filha não morreria. Será que não seria essa a reação de qualquer pessoa? Achar um culpado? Mas Jesus, o que ele diz nesse fato? E no versículo 35, então diz assim, estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, somente creia. Por que Jesus disse isso? Porque ele viu que aquela palavra era uma palavra negativa para a fé. Não era uma palavra construtiva para a fé. Nós temos que chamar a existência as coisas que não existem. Chamar a existência aquilo que parece impossível acontecer, nós temos que chamar como se aquilo já existisse. Para que isso venha acontecer, Jesus fez isso, vou te mostrar. E diz assim, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Veja que Jesus,
ele chama a existência. Aquele fato que demonstrava que aquela menina estava morta, porque todos já falaram que ela estava morta, ele diz: a menina não está morta, mas dorme. É fé. Talvez se você for acordar um morto, ele não acorda, mas se você for acordar uma pessoa que está dormindo, ela vai acordar. É um ponto de vista. A Bíblia diz que o justo, ele deve viver por fé e não por vista, não por aquilo que estamos vendo, mas por aquilo que estamos crendo. Então, continuando, e diz assim: quando Jesus, ele disse que a menina não estava morta, mas dormia, sabe o que fizeram? Olha o que a Bíblia diz: e riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que quer dizer, traduzido, menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe desse algo de comer. Amado, é isso que eu quero que você entenda. Qual o motivo que nós devemos ter um certo compromisso na casa de Deus, na igreja? Porque veja bem, a igreja somos nós. Mas a palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, a palavra diz que ele assemelha ao homem prudente, que edificou uma casa sobre a rocha. Mas aí a palavra diz assim: e virão e combaterão aquela casa os ventos fortes, os rios combaterão os ventos e assoprarão aquela casa, porém ela não cairá, porque está edificada sobre a rocha. O que faz a gente ter essa estrutura para enfrentar os problemas, para enfrentar os ventos, as tempestades que se levantam na nossa vida contra nós? Muitas das vezes é na área familiar, é tempestade nessa área, é em todos os outros sentidos da vida. Muitas das vezes enfrentamos lutas, às vezes até mesmo na saúde. E o que vai nos dar força e resistência para nos manter em pé? Porque a Bíblia diz que os ventos combaterão a casa, os rios combaterão a casa, as chuvas combaterão a casa, porém não cairá, porque ela está edificada sobre a rocha, ela está firme. Mas ele diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não as pratica é o mesmo que não ouve, porque não tem aonde se alicerçar. Ele diz a mesma coisa: virão os ventos, assoprarão os ventos, virão os rios e combaterão essa casa, porém ela cairá, e será grande a sua ruína, porque ela está edificada sobre areia, não tem fundamentos para a pessoa crer, porque as lutas, estando na casa de Deus, com compromisso com Deus ou não, as lutas virão neste mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. O que nos dá a estrutura para vencer é a fé, e ela vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante que a gente procure um lugar, uma casa de Deus, que ali a gente possa se sentir bem, que ali a gente possa ser bem atendido, que ali a gente possa sentar, ouvir a palavra de Deus com alegria no coração, com prazer em estar ali, olhando os horários, com aquele desejo. Não vejo a hora de ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para falar na minha vida hoje, o que Ele quer de mim, o que precisa ser mudado. Que prazer é te ouvir, Senhor. Meu irmão,
tem tantas portas abertas que essas portas não são para ser criticadas, não. Essas portas são para acolher todo tipo de pessoa. Se você não se agrada na igreja A, tem a B, tem a C, tem a E, tem aí vai. Meu irmão, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. As igrejas estão abertas. As casas de Deus, elas estão abertas. Os obreiros estão nas portas ali para atender. Não estou falando de placa, estou falando da casa do Senhor, meu irmão. Meu irmão, aproveita essa oportunidade. Se você está afastado, procure a sua igreja, vá congregar, vai lá ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que a fé que o Senhor vai produzir no seu coração vai te dar estrutura para você vencer todas as lutas que virão contra você. Você vê que o mundo inteiro hoje está enfrentando uma pandemia, enfrentando lutas por todas as áreas, né? Veio na saúde, mas atingiu o financeiro, atingiu tudo. Mas o Senhor, meu irmão, Ele já nos deu a vitória. O Senhor Jesus já disse que haveria pestilências. Ele disse que haveria terremoto num lugar após outros. Ele disse que haverá rumores de guerra. Ele disse tantas outras coisas, meus irmãos, que estaria acontecendo próximo à sua vida. Então não fique perdendo tempo. Prepare o seu coração para se encontrar com o Senhor Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Vá para a casa de Deus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração e vai lhe dar condição para você vencer. Você vai ter oportunidade, como Jairo teve, de presenciar a cura daquela mulher hemorrágica, de conhecer a razão do que produziu aquela fé no coração dela, para alcançar aquela vitória e tomar base para a sua vida para vencer o problema que ele tinha na casa dele. Ele presenciou aquilo. Se Jesus fez isso na vida daquela mulher, minha filha está curada. É o que ele fez. Aquilo que ele presenciou ali se tornou uma bagagem de fé. E você vê isso na casa de Deus. Quando alguém vai lá e conta um testemunho. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu viciado em drogas, fazia 24 anos que eu não uso mais. Cheguei com vários tipos de doença, fui curado de várias doenças, inclusive hepatite C crônica, tem até o testemunho na internet. Aí outras que eu enfrentei, estou enfrentando e já venci. Logo em breve estarei dando testemunho também, para a glória de Deus. Você vê que, por que a gente não deixa de ouvir a palavra de Deus? Para produzir o que é necessário, a fé. Então eu te convido para estar conosco na nossa igreja, para estar em qualquer outro ministério que talvez você está afastado, volte a ele. Tenho certeza que Deus abençoará em nome de Jesus. Fiquem com Deus, grande abraço, tchau!